Em 1947, em meio ao silêncio glacial da União Soviética pós-guerra, um grupo de cientistas militares iniciou um experimento que jamais deveria ter sido autorizado. O objetivo? Testar os limites da mente humana. O método? Manter 5 prisioneiros acordados por 15 dias seguidos, usando um gás experimental. O local? Uma câmara selada, escondida em uma instalação subterrânea, onde o tempo parecia não existir. O que aconteceu ali dentro, até hoje é negado pelo governo russo, mas os arquivos vazaram. E o que eles descrevem é puro pesadelo. Os prisioneiros eram considerados inimigos do Estado. Homens comuns, condenados por traição, espionagem ou simplesmente por pensar diferente. Em troca da liberdade, aceitaram participar do experimento. O gás, mantido em segredo até hoje, prometia manter o cérebro em estado de vigília constante. Mas ninguém previu o que aconteceria quando o sono fosse arrancado à força da mente humana. Por que, após o 9º dia, os cientistas se recusaram a entrar na sala? O que eles viram pelas câmeras os fez duvidar da própria sanidade. Nos primeiros 5 dias, os prisioneiros conversavam entre si, riam, contavam histórias de guerra. Mas no 6º dia, o tom mudou. Começaram a sussurrar, depois a falar sozinhos. No 8º dia, gritavam contra as paredes, contra vozes que ninguém mais ouvia. E então, no 9º dia, o silêncio. Um silêncio tão absoluto que os cientistas pensaram que todos haviam morrido. Som de batimentos cardíacos lentos, uma respiração tensa. Eles decidiram usar o interfone da câmara. Estamos abrindo a porta. Deitem no chão e não resistam. A resposta veio após longos segundos de estática. Não queremos mais ser libertos. O que faria um ser humano preferir o confinamento à liberdade? O que havia mudado dentro deles? Ou dentro da própria realidade? Quando os soldados finalmente abriram a câmara, o que encontraram não era mais humano. Os 5 prisioneiros estavam vivos, mas mutilados. Haviam arrancado pedaços da própria pele. Um deles havia removido seus próprios órgãos internos com as mãos nuas. E ainda respirava. Os olhos estavam dilatados, os músculos tremiam em espasmos contínuos, e todos sorriam. Os médicos tentaram sedá-los, mas nenhum sedativo fazia efeito. Um dos prisioneiros, ao ser anestesiado, teve uma parada cardíaca. Antes de morrer, sussurrou algo no ouvido do médico. O sono é onde o verdadeiro mal habita. O que eles viram quando o sono foi arrancado? Seria possível que algo estivesse esperando por eles do outro lado da consciência? O experimento foi encerrado, os sobreviventes eliminados, os cientistas envolvidos desapareceram e os registros selados sob o selo de segurança máxima da KGB. Mas em 1992, após a queda da União Soviética, um dossiê incompleto vazou para o Ocidente. Nele, havia uma única folha com anotações à mão. Uma frase escrita em russo, repetida várias vezes. Eles não eram mais humanos. Eles eram o que resta quando a alma dorme para sempre. Som de máquina de escrever. Um clique seco. Silêncio. Desde então, diversos relatos surgiram sobre experimentos semelhantes em prisões secretas da Sibéria. Alguns falam de soldados que não dormem há meses. Outros, de vozes que sussurram em línguas mortas quando o corpo entra em privação extrema de sono. E se o sono não for apenas descanso, mas uma prisão natural para conter algo que vive dentro de nós? O sono é um dos últimos mistérios da biologia humana, mas talvez não seja apenas biologia. Talvez o sono seja uma barreira, um véu, e quando ele é arrancado, algo desperta, algo que não pertence a este mundo. Som de respiração acelerada. Um leve sussurro em russo quase inaudível. O sono russo é hoje considerado uma lenda urbana. Mas por que então tantos arquivos sobre ele continuam classificados? Por que ex-agentes da KGB ainda se recusam a comentar o caso? E por que, em 2023, um laboratório abandonado foi encontrado nos arredores de Novosibirsk com marcas de unhas nas paredes internas de uma câmara selada? O que você acha que realmente aconteceu naquele experimento? Seria o sono uma prisão necessária para conter o que somos de verdade? Ou o experimento russo apenas arranhou a superfície de algo muito mais antigo e sombrio?
Deixe sua teoria nos comentários. E se quiser continuar explorando os segredos que o mundo tenta esconder, inscreva-se. Mas cuidado, algumas verdades não podem ser sonhadas.